Fala comigo, e aí, beleza? Esse aqui é um corte do programa especial Zona Neutra 100. A gente fez o top 20 do Zona Neutra e igualzinho a NFL faz lá o top 100 deles. Será que o nosso ficou melhor que o deles? Dá uma olhada no episódio inteiro aqui no canal. E por favor, vocês que estão no chat, comentem, critiquem, hate, adoramos hate, então Então, no vamos lá, Zona falem Neutra mal. 100, nós vamos descobrir aqui qual é a posição favorita de cada um. Exatamente, legal. Muito obrigado, Lucas Cop. Jack, vamos ao primeiro slide, então, na 20ª posição. Opa, temos mais um... Eu achei que a discussão aqui ia ser maior. Pode ir. Mas era só pra gente deixar claro que o critério, então, é a temporada 2024. Porque isso aqui a gente ficou discutindo quase uma Bastante semana. tempo. E com discussões bastante acirradas. Mas é a temporada 2024, no fim das contas. Um jogador para trazer, já que a gente gosta de perder um pouco de tempo, ou ganhar tempo nas discussões, era exatamente o Micah Parsons. Numa consideração de como vai ser esse ano, o Micah Parsons tem que estar no top 20. E numa consideração do ano passado, o Micah Parsons, entre aspas, não pode estar no top 20. Alguém pode ter botado, mas não deveria estar no top 20. Então, é uma boa distinção dos jogadores. Vamos lá, Montanha? Era só um instante que tivemos um baita superchat aqui de João Marcelo Pinto. De 100. Caramba, hein, João? 100 para o programa 100. Vocês são Obrigado. 100 pila pro programa 100. João, que é Valeu, meu membro, querido. mais novo membro do Chama Quer Ver o Brabo. Caramba. E aí, Valeu, meu Zuma, querido. Muitíssimo obrigado. gostaste do que o Pinto fez? Gostei do que o Pinto fez. Muito obrigado. Muito obrigado, João. lá. Conversamos mais lá no nosso grupo VIP. E aí, 20º lugar, Neymar trouxe o Casé ali? Hendrickson. Ah, Hendrickson. o Trey Hendrickson. Foi Hendrickson. Pô, o cara emagreceu, né? O Zuma que trouxe o Brock Bowers. Montanha, Jaden Daniels. O Lucas trouxe... Brandon Aubrey. Obrigado. E o Cleverton, Trey Hendrickson também. Pô, Cleverton, gostei, hein? Tamo junto. Cara, eu acho que... Cara, o Lucas, de fato, foi o que mais me surpreendeu aqui. Disparado. Disparado. Eu posso justificar? Deve. Deve. Cara, eu pensei assim, porque eu comecei a somar quantos jogadores de ataque e de defesa eu tinha colocado, quando eu tava quase fechando. E eu pensei, pô, não vai ter nenhum special team? Não. Ninguém vai colocar um special team? Lógico que não. Não, óbvio que não. Aí eu pensei, quem é o special team mais pica da NFL hoje? Justo. É o Brandon Aubrey. E foi em 20... Se fosse pra fazer essa cagada, se fosse pra fazer essa merda, que fosse o Se Aubrey. fizéssemos um ranking de Special Teams, era um. Era um Aí eu falei, indiscutível. não, eu tenho que botar... Ah, e um outro disclaimer é, pra mim, os melhores, é os que eu mais gosto de ver jogar. Meu Deus, começou. Nós não vamos discutir isso ao vivo. Brandon Não é Aubrey, possível. pra mim, merecia... Por mais que eu sei que ele não vai estar lá no top 20 final, merecia um special teamer aqui, por isso... Meu Deus, cara, vai ter metade do time do Colts, cara. Se é quem ele gosta de ver jogar, cara. Tá, eu não gosto de ver Não sei se foi o Pedrosa, quem no grupo que ainda falou. O Knob falou ainda que do Lucas vai ser 20 jogadores do Colts, do Zuma 20 consensos, o do Neymar, a Legion of Boom e os caras do Rams, e do Montanha os caras dos últimos 2 anos. Máximo. Cara, e nesse ponto, eu queria falar um pouquinho ali sobre o Brock Bowers, mas assim, rapidamente, ele tinha que estar, 20º lugar, ele cara, tinha mais ou menos, porque eu fiquei numa dúvida fodida se eu botava ele ou um tight end, que eu considero um tight end melhor, que é o George Kittle. Como tight end, porque o George Kittle tem é muito efetivo no bloqueio também. Por que não os dois? E porque Começa por aí. Então aí eu fiquei naquela discussão, na minha cabeça, quem, porque o número de jardas, inclusive, recebidas é muito, muito parecido, só que o Brock Bowers, cara, ele quebrou o recorde de rookie com o maior número de recepções, então, pelo ano passado, pela surpresa que ele foi, eu trouxe ele pra lista. Falando em recorde rookie, né, Montanha? Que chamadinha do Zuma pra ti, hein? Né? Cara, eu tô feliz com essa escolha do Zuma, até porque eu acho ela bastante válida, né? E mais pra frente a gente vai entender isso melhor. Eu escolho aqui, né, na 20ª posição o Jaden Daniels, porque se o Brock Bowers teve esse ano de rookie, pensa o Jaden Daniels. Né? Perfeito. E, cara, eu ia colocar ele até mais pra cima. Tá? Eu segurei um pouco minha onda, porque pelas métricas mesmo da PFF, cara, ele seria o 5º quarterback, mais ou menos. E eu não achei que eu colocaria tantos quarterbacks nessa lista de top 20. Né? Tem, obviamente, mais quarterbacks, evidentemente. Mas eu procurei também buscar aí posições, cara, desconsiderando, na verdade, o quarterback como se fosse o principal... a principal posição na NFL, por isso a gente faria uma lista de quarterbacks. Né? Então, tentei buscar e variar bastante as posições também, pelas importâncias e as funções que os jogadores desempenharam nelas. Justo. Corroborando com o Jalen Daniels,
Ele bateu o recorde desse ano na NFL, ficou em primeiro lugar com um turnover worthy plays, ou seja, jogadas dignas de turnover por culpa dele, com 1,5%. E ele, numa liga de Lamar Jackson, foi o quarterback que mais quebrou tackles, com 52 também. Então ele trouxe números melhores do que o perennial MVP Lamar Jackson. E esses números por si só já mostram o quão imbecil ele foi como rookie. E levando o Washington Commanders, um time até ano passado, mas a gente gosta de palavras fortes. Um time de merda, até o ano passado, nos últimos 3, 4 anos. Claro, o passado é muito glorioso, do Commanders, antigo Redskins, mas um time ruim, a final do campeonato, ao Championship Round. Mas você leu o meu celular aqui? Não. Que eu coloquei aqui, ó. Ele liderou a NFL com uma taxa de turnover de 1,5% e foi o quarterback mais esquivo da liga, forçando 52 tackles perdidos como corredor. Outra coisa, Montanha, Então- tu sabe quem foi o 20º colocado da lista do ano passado? CJ Stroud. Não sei. CJ Stroud. Stroud? Olha só. CJ Stroud, que também estava no seu primeiro ano de rookie, um ano antes. Perfeito. E os números deles são muito similares. O Jayden Daniels terminou a temporada com 3.500 jardas, o CJ Stroud no seu primeiro ano fez 4.100. O CJ Stroud lançou para 23 TDs, o Jayden Daniels para 25. Então, até em que... Eu acho que o Jalen só tem mais jardas corridas, se eu não me engano. 800 e poucas, inclusive. Isso, exatamente. É um perigo pro Jayden Daniels. E né? é inclusive por isso, né, 800 e tantas e 2 costelas menos. É. que eu joguei o Jayden Daniels um pouquinho para cima na minha lista. Também. Ah, ok. O pessoal vai dando spoiler, então. Vai ter Jalen Daniels nas 4 listas, então. Então, perfeitamente. Querem falar um pouquinho do Trey Hendrickson? Ah, claro que quero. Tá em 2 negócios ali, como é que eu não vou falar? Antes de falar do Trey Hendrickson, eu preciso dizer como eu formatei a minha lista. Claro, Eu tá peguei todo o top mundo 20, ansioso. referente ao ano passado, como eu tentei entrar na cabeça dos jogadores, como que eles escolheriam, não só os melhores jogadores. Eu pensei em, de fato, cara, eles jogam há mais tempo contra esse cidadão, eles devem dar uma nota baseada em tempo, não só na última temporada, mas principalmente última temporada, por obviedade. E além disso, eu não peguei métrica nenhuma. Eu simplesmente fui de acordo com como eu vi jogar, já que eu vi todos os jogos e o que eu achava que ia vir e fiz o top 20. Depois eu fui me balizando com referência a alguns números que eu não ia lembrar todos de cabeça. Trey Hendrickson, líder da NFL em saques, 18 saques, e o número mais impressionante, quer dizer, é difícil ser mais impressionante que 18 saques, mas ele teve 83 pressões, ele empatou em primeiro lugar na NFL durante a temporada regular em números de pressões no quarterback. Então não foi aquele cara que teve 50 e poucas pressões, mas conseguiu bastante saque, porque do outro lado tava TJ Watt, então sempre sobrava para ele, ele conseguiu os saques. Não. Era ele que gerava as pressões, era ele que conseguiu os saques numa defesa muito ruim. Então, de fato, ele merece estar no top 20. Esse é o ponto, né? O Trey Hendrickson, ele fez os números dele por ele. Porque ele. não tinha mais ninguém lá no Bengals, né? E o Bengals ainda não pagou o menino. Exatamente. Vamos então ao 19º lugar. Olha só, Neymar trouxe o Bijan Robinson, o Zuma que trouxe o Jayden Daniels, Temos, né? o Montanha trouxe o Brock Bowers, ou seja, clubista, né? Botou o Brock Bowers depois do Jayden Daniels. E o Lucas trouxe o Jayden Daniels também. E o Cleverton. Só porque não vai ter ninguém do Dolphins. Quem é o amigo do Eagles ali? Quem é o barbudo ali? É o... Ali é o Lane Johnson. É o outro. Lane Johnson. É o right tackle. Right tackle Lane Johnson. Lane Johnson. Lane Johnson do Eagles. Exatamente. Vamos começar lá, Neymar. Tu que você terminou falando do Trey Hendrickson, explica aí o running back Bijan Robinson. Bijan Robinson devia ser o da NFL. Não que eu gosto de pagar pau pro Bijan Robinson, mas deveria. Os números dele são muito impressionantes. Só ele e o Josh Jacobs tiveram top 5 pela PFF com relação ao receiving e rushing grade, ambos acima de 90. É muito alto. E o Bijan Robinson liderou a liga em tackles quebrados, junto com o Derrick Henry, com 88 tackles quebrados corridos. E como eu já tinha falado em um outro programa para escolher os top de corredores e tal, etc., lembrem-se que o Bijan Robinson é disparado, é o melhor da época, da era PFF, relacionado a correr com a defesa marcando em zona. Quando ele recebe a bola, e ele tem a opção por que gap ele vai. Não é uma jogada planejada. Entrega pro Bijan e onde abrir o gap, tu vai, Bijan. E ele é um monstro com relação a isso, como absolutamente tudo que ele faz. Além disso, para mim, o Bijan Robinson ainda não chegou no teto. Cuidado com o programa de breakout year aí, pessoal. O Bijan Robinson ainda não chegou no teto e todo ano que passa ele vai melhor do que o ano anterior. Além disso, olha o sorriso do homem, cara. Apaixonou, Lucas? Especialista em zona e com esse sorriso. Cara, eu vou dizer que eu não coloquei o Bijan, então já adianto isso. Não tenho o Bijan na minha lista. Pensei muito a respeito, ele estava sendo considerado fácil entre os 20 ali, cara, até que em algumas análises
mais criteriosas a respeito. Porque o Neymar explicou, eu vou explicar um pouquinho também. Usei PFF, usei o All Pro, usei, obviamente, como o Neymar mesmo falou, a gente assistiu todos os jogos e fui buscar algumas outras métricas, cara, com ESPN, etc. E o Bijan, cara, por mais que eu concorde em gênero, número e grau com o que o Neymar falou a respeito dele, não achei que foi um ano em que o Falcons usou tão bem ele. Concordamos nisso também. Então, nisso, cara, me faz com que a temporada de 24 dele, eu não achei uma temporada top 20. Não talvez por culpa dele, mas por causa de como ele foi utilizado. Isso é um ponto legal, porque quando eu tava fazendo as minhas escolhas, e cara, e foi trabalhoso, eu achei que ia ser um negócio mais simples, e quando eu comecei, de fato, a me aprofundar, e, pô, mas eu não posso botar isso aqui, eu tenho que ver os números, eu fui buscar números, enfim. Uma coisa que eu não conseguia tirar da análise era a performance do time. O quanto o time do cara foi bom, foi bem também. Porque, cara, faz sentido. Vai dar oportunidade ou não pro cara jogar também, Isso. né? Não quer dizer que eu só trouxe jogadores que tenham ido bem, que o time tenha ido bem. Até mesmo comecei com o Brock Bowers, a minha lista, né? No Raiders, enfim. Então... Tem exemplo melhor que esse? Toma esse ataque gratuito aí. Mas quer exemplo melhor que esse? Mas o Bijan, pra mim, também, eu acho que faltou um pouquinho também, não aparece no meu top 20. Já adianto vocês. Bom, Lucas? Não, acho que vamos direto lá pro Lane Johnson agora, cara, né? queira ou não, o Bowers, o Zuma já explicou da rodada passada, eu expliquei sobre o Daniels, não tenho nada a acrescentar com relação ao Bowers. Tem um outro ponto que reforça o Bowers aqui, tá? E no caso ali, não o George Kittle, por exemplo, que poderia ser uma briga, né? É o fato que o Bowers foi o All-Pro, o Tyrande All-Pro esse ano, e o George Kittle foi o second team, exatamente. Pode falar um pouquinho do Lane Johnson, então? Tu quer puxar, Lucas? Neymar gostaria... Só um pouquinho, eu coloquei o Lane Johnson mais pra frente. Eu também. Então vamos deixar mais pra frente? Pode ser. Pode ser? Na minha ele não tá. Bora. Então beleza, porque como o Cleverton não tá aqui, daí a gente faz a defesa na nossa posição.